Nesse mês de janeiro de 2021, nós estamos iniciando a nossa nova jornada bienal de leitura da Bíblia. Ao longo dos cultos das 11 horas, portanto, eu pretendo sempre tirar uma mensagem advinda daquela semana de leituras. Na semana que passou, nós lemos alguns textos que contam a história do projeto de Deus para a humanidade. Lemos Gênesis, capítulos 1 a 3, João, capítulos 1, capítulo 14, Hebreus, algumas partes, Filipenses, Apocalipse, aquelas sessões que vão dando o começo, o meio e o fim do grande projeto de Deus para a humanidade. Um desses textos é o da criação do homem, que eu vou, então, ler para tirar lições da jornada de leitura da Bíblia. Fé e ciência amigas. Leio, então, alguns poucos versículos aqui na NAA, a versão que tenho utilizado, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Capítulo 1, você pode me acompanhar, pode ver como você desejar ou apenas escutar. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Li Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. Cada época lida de um modo com o tema da fé, com o tema da ciência, com os dois em conjunto. Em tempos anteriores, houve autênticas batalhas entre religiosos e cientistas. Pensávamos que tínhamos superado esta dissensão, essa discussão, essa controvérsia, esta oposição, mas, lamentavelmente, toda essa celeuma desnecessária, inútil, prejudicial ao ser humano tem voltado por razões exclusivamente ideológicas. Quero, então, lembrar alguns equívocos nesta relação entre ciência e fé que tem ocorrido. O primeiro equívoco, que talvez você receba com alguma dificuldade, mesmo oposição, é pensar que a fé é suficiente. Temos dito que a graça, que é suficiente, é algo que vem de Deus para nós. A oferta gratuita da salvação em Jesus Cristo, a oferta gratuita da misericórdia dele nas horas difíceis, e a nossa fé, que é humana, é uma resposta à graça de Deus. A partir dessa confusão entre ação divina, a graça, atitude humana, a fé, alguns elaboram no equívoco de dizer que a fé é suficiente para todas as áreas da vida. Eu estou aqui dizendo, talvez para a sua surpresa, que não. A fé
não é suficiente para todas as áreas da vida. Vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, houve um esforço de fazer uma passarela entre as pedras e o mar, chamada Tim Maia. E esta passarela, simplesmente com a força das ondas, o reflexo da força das ondas, essa passarela foi destruída. Houve um esforço governamental de reconstruir. Algumas poucas pessoas passam lá. Vamos imaginar que sejam pessoas de fé. Têm fé que a ponte não vai cair. Estão completamente equivocados. Podem ter a fé que tiverem, que aquela ponte, se romper algum cabo, algum pilar, ela vai se romper. Com pessoas que têm fé, com pessoas que não têm fé. Ou seja, nós não vamos atravessar uma ponte construída porque o engenheiro ou chefe de obras tinha fé que ela não cairia. Você vai dizer, esse exemplo é absurdo, mas eu estou dizendo que a fé não é suficiente para todas as áreas da vida. Eu posso entrar no hospital e o médico me prescrever um remédio e eu me recusar a tomar esse remédio ou fazer uma cirurgia porque a minha fé me salvará. Pode ser que sim, pode ser que não, porque quem controla a dádiva ao que nós pedimos não somos nós. Não é a fé que está no controle, é Deus quem está no controle. Se eu, por exemplo, sei que determinado alimento é nocivo à minha saúde e eu o tomar, não adianta eu ter fé que não vou passar mal, porque eu vou passar mal. Vou contar um outro exemplo real. Esse não é hipotético, real. Uma pessoa, por uma circunstância da sua vida, decidiu colocar silicone para dar ao seu corpo a forma de uma mulher, homem sendo. E aí perguntaram a ele se ele não tinha medo. Ele disse, eu tenho medo, mas eu tenho fé em Deus. Então ele estava fazendo algo completamente errado, mas tinha fé em Deus que ele não sofreria as consequências do seu ato errado do ponto de vista moral e errado do ponto de vista da fisiologia, colocando um corpo estranho no seu próprio corpo. Se o meu automóvel está sem freio, porque eu não fui na oficina e fiz a revisão, não adianta eu ter fé que ele não vai falhar, porque ele poderá falhar. A fé não é suficiente para todas as áreas da vida. Digamos que você seja um professor e você tem que dar uma aula amanhã sobre, por exemplo, oceanografia. Mas você não estudou, você não sabe nada da matéria. Vai chegar perante os seus alunos, por mais fé que tenha, que vai passar vergonha, porque não vai explicar o que é oceanografia, não vai poder responder uma pergunta sobre os movimentos dos mares. Se você compra um imóvel que foi construído sem nenhuma condição, sem um estudo do engenheiro calculista para saber o peso que vai suportar, se houve um erro ou não foi feito um cálculo, você pode ter fé e aquele prédio vai ruir. É uma questão de tempo. Então, a fé não é suficiente. Se eu estou enfermo, eu devo orar e buscar um médico. Se eu tenho um problema de ansiedade, eu devo orar e procurar um psicólogo. Se eu preciso ir de um lugar para o outro, eu tenho que tomar um carro, um ônibus, um automóvel, um navio, um trem, um avião, seguros. Senão, haverá consequências. Estou dizendo isto apenas porque muitas pessoas acabam negando a ciência e, junto à tecnologia, embora usando a tecnologia, por achar que a fé é suficiente, como se ela abarcasse todos os domínios da vida. Essa é a afirmativa que estou fazendo aqui para você. Tem levado muitas pessoas a dizer
eu não vou contrair a Covid porque eu tenho fé que Deus vai me livrar. Você pode ter fé e pode ser que você contraia a Covid se você não se cuidar. Pode ser que, excepcionalmente, apesar da sua turrice, da sua burrice, claro que estou falando teoricamente, você não é turro nem burro, então eu vou falar eu mesmo. Então, se eu não me cuidar e tiver muita fé, mas não me cuidar, a minha burrice vai me levar a contrair o vírus. É simples assim. Desculpe a rudeza, mas realmente é irritante que as pessoas usem a fé para não se cuidarem ou não cuidarem dos seus queridos. A minha fé não pode me levar a pensar que coisas ruins não me aconteçam, porque podem acontecer. Se eu não me cuidar, as chances de acontecerem serão muito maiores. Há um outro equívoco, não sobre a fé, mas que tem a ver com a ciência. A ciência detém um conhecimento que é provisório. É a natureza da ciência ser provisória. O conhecimento está em constante crescimento. Vejamos o caso agora, em que o número de infectados é grande, mas o número de mortos é menor. Por que é menor? Porque a medicina, que é uma ciência, de certo modo, aplicada, conseguiu desenvolver, como eles gostam de dizer, manejar melhor. Há menos surpresas, embora ainda haja surpresas. Algumas pessoas não entendem isso. Ontem a ciência disse isso, hoje a ciência diz aquilo. Eu ouço muitas vezes críticas à Organização Mundial da Saúde, porque, segundo o comentário, um dia ela fala uma coisa, outro dia ela fala outra. Isso não é fato. Mas, evidentemente, há mudanças nas orientações, porque o conhecimento foi se ampliando. Sabemos mais agora do que ontem e temos que usar o conhecimento que temos agora, conhecimento com base no consenso. Recentemente, eu postei uma entrevista que um médico brasileiro deu numa emissora britânica em português e muitos pastores me responderam assim: a ciência muda toda hora. Eu fico com aquela ciência que não é assim tão trágica como a desse cientista aí, recusando, então, aquilo que ele estava dizendo e dizendo: quem é que fala pela ciência? Alguém me perguntou. Então, eu preciso entender como é que funciona a ciência. Ela funciona a partir de uma hipótese. Se eu colocar 10 quilos de cimento nesta coluna, ela não vai cair. É uma hipótese. E aí há equipamentos para medir, para ver se os 10 quilos de cimento sustentam o peso e que peso vai ser colocado. Quando você recebe, às vezes, uma caixa que você compra um produto, vem a caixa, às vezes, vem assim: empilhamento máximo, 10 unidades. Por quê? Alguém elaborou uma hipótese. A hipótese era: vamos ver se cabe 8. Fizeram os testes e 8 foram possíveis. Vamos ver se cabe 9, 10. Bom, 10. Se colocar 11, a caixa pode afundar. Isso é ciência, aplicada, no caso, à tecnologia. Então, há uma hipótese. Essa hipótese é testada. E essa hipótese é testada e depois ela é verificada por outros cientistas. É por isso que é necessário que o estudo seja primeiramente publicado, para que no mundo inteiro pessoas possam repetir aquele experimento e dizer: de fato, é isto. Às vezes, há cientistas desonestos que fraudam e divulgam pelos meios de comunicação libertários que são a internet, e a pergunta é: quais são os protocolos? Passou por uma comissão de revisão, foi revisado, foi verificado, ele não errou nenhum procedimento? É por isso que a ciência, às vezes, é lenta. No caso específico da vacina, muito lenta, porque é preciso usar seres humanos,
primeiro animais, depois seres humanos, é o processo de cobaia, tem que verificar, testar, retestar. Isso é totalmente normal. Isso faz parte da ciência. Então, quando há um consenso que só pode ser mudado mediante uma outra hipótese verificada. Então, alguns remédios que as pessoas propõem são remédios que não passaram por esse crivo. Ah, mas o médico tal obteve bons resultados com a prática X. Excelente, mas primeiro, para ele recomendar aos outros, ele tem que passar isso pelo teste da ciência, que tem todo um procedimento, um protocolo para que as vidas não sejam prejudicadas. Então, este é um ponto importante salientar, porque hoje todo mundo virou médico. Eu recomendo tal coisa, e as pessoas não têm a competência de saber se aquilo foi verificado num processo, às vezes, longo, de anos. Muitas vezes você ouve assim, o cientista X divulgou Y, uma pesquisa que ele fez revolucionária. E possivelmente daqui a 10 anos vai sair um produto que nós possamos utilizar. É assim que funciona e é assim que tem que funcionar. É por isso que o conhecimento científico é provisório. Eu gosto de contar um caso aqui particular. Primeiro, eu vou fazer uma gracinha. A primeira é a seguinte: eu gosto muito de café. Aí eu ouço assim, cientistas dizendo café faz mal à saúde. Aí eu brinco, é uma brincadeira apenas. Bem, eu prefiro os cientistas que dizem que não faz mal à saúde. Mas o dia que houver um consenso de que o café faz mal à saúde, e em certas doses e circunstâncias provadamente ele faz, eu não vou tomar café. Eu não sou burro, eu quero viver. Só estou dizendo esse momento porque, agora, eu me lembro que há muitos anos, quando alguém tinha um problema estomacal, primeira recomendação, tome leite. A pesquisa, no fim, mostrou que o leite acaba sendo prejudicial por razões várias. Hoje, então, não se recomenda mais o leite. A ciência mudou? Mudou porque o conhecimento mudou. Eu estou aqui sendo iluminado aqui por duas lâmpadas, uma ao alto, lâmpada LED, e outra na minha frente também de LED. Então, eu tenho essas duas luzes aqui. Essas luzes são muito superiores do que aquelas antigas que nós usávamos, aquelas redondinhas, né? Aquele bulbo, duram muito mais, iluminam muito mais, são muito mais baratas. Eu não vou usar? A tecnologia mudou. Eu não vou usar? Eu vou negar que essa lâmpada aqui é melhor do que aquela outra? Óbvio que não. Então, preciso que aceitemos essa natureza da ciência, que ela é provisória. Amanhã surge outra, é sempre no status do conhecimento hoje. Mas a mudança só se dá depois de verificadas as etapas. Há etapas. Por exemplo, quando você escreve um texto, você diz assim: o psicanalista Sigmund Freud, podia ser qualquer outro, disse. Você obrigatoriamente tem que dizer o nome do autor, tem que dizer o título da obra e a página. Por quê? Para eu pegar a obra do Freud e ver se ele falou aquilo realmente. Pode ser que o autor colocou na boca de Freud, mas Freud não falou isso. Eu digo, espera aí, eu estou aqui com a obra do Freud e não tem nada disso escrito. Então, isso é um cuidado que a ciência tem. É por isso que os livros têm notas de rodapé. Estou publicando uma agora sobre Teilhard de Chardin. A examinadora falou, mas Israel tem muita nota de rodapé. É claro, se eu disse que ele disse isso, eu tenho que escrever lá a obra, o ano, para ficar claro, e a página. Qualquer pessoa vai lá e confere. Ah, ele disse isso mesmo. Então, esse é o cuidado. Por isso que a ciência marcha desse jeito e ela é provisória. Terceira dificuldade, terceiro equívoco que os cristãos cometem é uma espécie de resposta ao fato de que muitas vezes a fé é rejeitada. Há um caso na história do pensamento dos chamados pais apologistas. Logo depois de encerrado o primeiro século, surgiram vários pensadores cristãos que negaram o valor da filosofia.
Porque a filosofia dessa época, séculos II, século III e século IV, eram negacionistas, negavam o valor da fé, o valor da teologia, o valor das Sagradas Escrituras. Então, houve uma reação muito forte. A imagem era entre Jerusalém e Atenas, Atenas significando a filosofia e Jerusalém significando a fé, eu fico com Jerusalém. Mas alguns desses autores foram observando que não podiam julgar toda a filosofia greco-romana com base naqueles que detratavam, que falavam mal da fé cristã. Mas isso acabou gerando uma reação como se toda a teologia fosse sem base nenhuma na argumentação, na lógica, na racionalidade, e toda a crítica a ela também fosse baseada na rejeição, na negação. Esse foi o momento. E, desde então, tem havido estranheza. De certo modo, podemos dizer que paira no meio cristão, particularmente evangélico, um certo anticientificismo, um contra a ciência, uma perspectiva anti-intelectual. É uma discussão sem fim. Por exemplo, no ditado popular se diz assim: olha, quem lê muito fica louco. É o pensamento popular, o que é totalmente inverídico. Um ficou louco não porque leu muito, ficou louco por outras razões de ordem fisiológicas ou psicológicas, mas não porque estudou muito. Ninguém fica louco de estudar muito. Pelo contrário, a mente fica mais vibrante, mais rápida, mais inteligente, quanto mais uma pessoa estuda. Então, muitas vezes, de fato, a ciência trata a teologia ou a fé de um modo totalmente preconceituoso. E alguns cristãos agem do mesmo modo, tratando a ciência e a filosofia de um modo também preconceituoso. Mas quero, então, lembrar que nós não podemos, quero repetir aqui, nós não podemos abrir mão da ciência, não podemos abrir mão da tecnologia. Ouço muitas pessoas dizendo: eu não uso esses meios de comunicação digitais. O que seria das nossas igrejas se não pudéssemos contar com essas tecnologias? Nós estaríamos nos encontrando agora. Bendita seja a tecnologia, bendita o bom uso que fazemos da tecnologia. Bendigamos a Deus pela tecnologia. Isso se aplica ao campo médico, tecnologia aplicada à medicina, à engenharia, a qualquer campo. Bendita é a tecnologia. Bendito é o avião que nos leva de um continente a outro em poucas horas. Bendita é a tecnologia do alimento que permite que seja colhido e levado a milhares de quilômetros sem estragar. Bendita é a cirurgia que arranca um tumor cancerígeno de um corpo. Bendito é o respirador que leva uma pessoa gravemente ferida com o Covid se restabelecer e voltar à normalidade. Bendito é o remédio que nós tomamos e que regula a nossa pressão. Não vamos negar isso, vamos? Mas há um outro tipo de equívoco, e esse não é provocado pela fé, é provocado pela ciência. A ciência, assim como pessoas de fé acham que a fé é suficiente, há pessoas que acham que a ciência é suficiente. Ouvi, nunca pude conferir com a pessoa, mas ouvi que um médico fez uma cirurgia e, quando saiu para dar notícia à família, o familiar reagiu: graças a Deus. Ele disse: graças a Deus, não. Ele não estava aqui para operar. Graças a mim que o operei. Esse tipo de atitude, que, repito, não sei, eu não pude conferir, mas recebi de uma pessoa decente, acredito que isso eventualmente possa ocorrer. Essa autossuficiência da ciência, das ciências ou da filosofia, faz com que também haja esse
estranhamento. Assim como a fé não é suficiente, a ciência não é suficiente. Eu gosto de ilustrar com o amor. Vamos pensar que no amor conjugal, no amor entre homem e uma mulher, o que fazem os cientistas? Colocam eletrodos no corpo, equipamentos no corpo, fazem radiografias, tomografias, para mensurar, medir o que acontece com o corpo, a pressão sanguínea, os movimentos musculares dos neurônios sobre o amor. Mas não tem uma palavra a dizer sobre o que é amor. A ciência é insuficiente. Não pode nos dizer o que é o amor. Pode dizer algumas coisas que o amor faz, mas não o que é o amor. A ciência não pode estudar o que acontece quando nós oramos. Pode dizer, bem, quando a pessoa ora, o seu coração fica mais acelerado, mas não pode dizer o que é oração. Pode dizer o que é a comunhão. Não consegue descrever. Ela é insuficiente. E se ela tenta fazer isso, explicar isso, ela dá um passo além do que deveria. Assim como o religioso que acha que a fé é suficiente, dá um passo mais do que deveria. Segundo lugar, há por parte da ciência, da filosofia, uma idolatria da razão. Tudo é racional. Eu ilustro com algo que já outras vezes compartilhei. Existe uma organização chamada Jesus Seminar, chama-se Seminário Jesus. Se reúne uma vez por ano em Nova York e estuda os evangelhos. E ela tem a pretensão de dizer o que é que Jesus disse, o que ele não disse. Pega os evangelhos e diz, isso aqui ele não disse, está aqui, mas é aquilo que as pessoas criam, não disse tais palavras. Quando você vê o trabalho deles, você descobre que eles partem de um princípio. Tudo aquilo que eles negam é aquilo que não passa pelo crivo da razão. Então, por exemplo, Jesus não ressuscitou, porque a ressurreição não passa pelo crivo da razão. Jesus não morreu em nosso lugar, porque ninguém morre no lugar do outro. Ou a morte de um não tem efeito sobre o outro. Jesus não disse, se você tiver fé, você falará essa montanha para pular daqui, e ela vai pular, porque uma montanha não sai do seu lugar. Então, isso Jesus não disse. Qual é o critério? É o da razão. Se a razão não aprova, não aconteceu. Não pode ser possível que aconteça. De novo, um equívoco. Não é? Nós que somos casados, se nos perguntarmos por que nos casamos, a razão não vai entrar nessa equação. Talvez com 1 entre 100 números, de 1 a 100, 1 talvez seja a razão. O resto nós nem sabemos. O fato é que nós amamos e temos procurado amar até o fim. Mesmo quando há uma separação, se você reunir os dois lados, não é por razão, é por sentimento, é por emoção. Uma vez um casal se reuniu comigo e porque estava para se separar. Então eu disse ao marido, por que você quer se separar? Por isso, por isso, por isso, por isso. Ponto. E você, esposa, por que você quer se separar? Por isso, por isso, por isso, por isso. Eu disse, vocês vão se separar, eu sei. Mas as razões que vocês me apresentaram não são racionais. Assumam que não vão se separar por uma razão efetiva. Vão por sentimentos, por emoções, por percepções, mas não pela razão. Pela razão, vocês deviam continuar casados. Obviamente, a razão não triunfou e o casal se separou. Terceira razão da ciência. A ciência tende a ser reducionista, simplista. Vou dar um exemplo que você vai entender. Vai ficar claro para você, melhor dizendo. Se eu tenho um problema no ouvido, e eu já fiz 3 cirurgias aqui do meu esquerdo, eu procuro um otorrino. Certo? E o otorrino, falando aqui bem simplificadamente, trata e me dá um remédio. Só que esse remédio é muito forte e ataca o meu estômago. Aí eu tenho que procurar um gastro para ele me ajudar a resolver o problema no estômago. Só dei 2 exemplos bem simplórios, mas são da minha própria existência. Então, um bom otorrino devia me tratar como um ser inteiro, não apenas como alguém que tem um problema no ouvido, mas como um ser inteiro. Então, por uma necessidade de especialização, e é necessário, a ciência ela é especializada, acaba gerando uma consequência
que é olhar as coisas só sob um ângulo, uma visão reducionista ou simplista. Às vezes a ciência comete este erro. Por isso, muitas pessoas acabam rejeitando os postulados da ciência. E ela deve ter uma visão mais abrangente, mais ampla, porque cada um de nós é uma unidade biopsíquica espiritual. Então, não adianta eu tratar da minha alma se meu corpo está doente e vice-versa. Agora eu quero, positivamente, falar de alguns valores para que essa caminhada necessária entre fé e ciência seja saudável. Primeiro valor: fé e ciência abarcam dimensões do humano e precisam andar juntas. Vou contar uma experiência e uma frase. Já contei inúmeras vezes que, quando eu era criança, eu brincava sobre a linha de um trem, nos equilibrando, eu, às vezes, um colega ali, cada um numa linha do trem, num trilho da linha do trem. Para mim, essa é a melhor imagem de como a ciência e a fé devem caminhar. Esses trilhos não podem se aproximar e se confundir. São diferentes. Esses trilhos não podem se separar. Tem que andar um ao lado do outro. Se os trilhos não andarem um ao lado do outro, o trem vai descarrilar. É preciso que andem juntos. Segunda frase que tenho repetido aqui. Quando eu fui operado de câncer pelo Dr. João Schiavini, os meus laços com ele se aproximaram. Então, de vez em quando ele comenta um bom dia, e uma das frases últimas dele foi a seguinte: Israel, toda cura é divina. Isto é, aquela cura feita pelo cirurgião, aquela cura feita pelo psicólogo, aquela cura feita pelo neurologista, aquela cura feita pelo ortopedista no joelho, na perna, no braço, aquilo é divino, porque Deus é quem colocou esses recursos ao nosso dispor. Graças a Deus. Fé e ciência estão sob a supervisão de Deus. Fé e ciência são respostas à grande ação soberana de Deus, que nos coloca o recurso da fé e nos coloca o recurso da ciência para nós usarmos. Segundo valor: ciência e fé têm que fazer uma autocrítica. Se a fé extrapola, tem que fazer uma autocrítica e abandonar o extremo. Se a ciência extrapola, tem que fazer uma autocrítica e ser mais humilde. Tanto a ciência quanto a fé devem trilhar o caminho da humildade. Terceiro valor: a ciência diz como, a fé escreve o quê. Estou falando aqui dos capítulos 1 e 2 de Gênesis. A fé diz, começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é fé. Eu creio que Deus criou os céus e a terra. Isso inclui o ser humano. É uma frase genérica. Eu lembro aqui uma frase do grande cientista americano chamado Francis Collins. Collins era ateu. Estudando biologia, começou a se interessar pelo genoma, e hoje é uma das maiores autoridades em genômica no mundo. É o diretor dos chamados Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. E ele, então, conta a sua experiência quando ele, no laboratório, ateu que era, começou a observar o genoma. Ele chegou à seguinte conclusão: eu não podia continuar professando o ateísmo,
que afirma que as combinações dessas células, moléculas, genomas, se deram por acaso. É matematicamente impossível, estatisticamente impossível que isso não tivesse sido obra de um criador externo à molécula, externo ao genoma, externo à célula. E passou a crer em Deus, se tornou um cristão. Não foi a pregação de ninguém, o livro de ninguém, foi no laboratório. É isso que temos que entender. Eu estou colocando a criação nesse ponto. Para nós cristãos, o que temos que afirmar é aquilo que nós cremos. Deus criou o mundo. Como Deus criou o mundo é uma tarefa da ciência. Ela descreve os fenômenos, altera a sua descrição, vai crescendo cada vez mais. Dentro de um consenso que demora, às vezes, 20, 40 anos, no passado séculos, hoje décadas, na elaboração dessas percepções e descrições da realidade. O propósito da Bíblia, nos capítulos 1 e 2, não é descrever cientificamente. Estou sendo muito claro nesse propósito, que aqui começa muita dificuldade e levam muitos jovens a deixarem a fé cristã, porque não conseguem conciliar a sua pesquisa científica com algumas afirmações que receberam que não têm base na Bíblia. Por exemplo, o universo a Terra tem 4.004 anos antes de Cristo. Isso é totalmente absurdo. Isso não está na Bíblia. Nós pegamos uma interpretação e divinizamos a interpretação. Nós temos que lê-la e ver o que ela diz. Qual é o propósito? Qual é o propósito de Gênesis 1? Que Deus criou os céus e a terra. E depois, no verso que eu li, 1:26, criou o ser humano. Deus criou o ser humano. Como é que ele criou o ser humano? É o como. O que interessa é o que e o porquê. É uma resposta da fé. O como é uma resposta da ciência. Um dia é uma descrição, amanhã é outra, e outras virão por aí. Isso é normal no conhecimento científico. O que podemos afirmar é o consenso hoje sobre a criação é este. Amanhã se descobrem outras coisas. Então é importante a gente não ficar fechado à ciência, porque nós aprendemos um certo tipo de interpretação e absolutizamos esse tipo de interpretação e há outros. A tarefa da fé é afirmar a fé em Deus. E a tarefa da ciência é descrever como essa fé se dá no mundo real. Então, por exemplo, pegamos uma igreja X e fazemos um questionário. Isso é ciência. Os irmãos preferem 1, 2, 3 ou 4 em certo assunto. Isso é ciência. Não é uma questão de fé. Os irmãos pensam isso. Ponto. E assim vamos utilizando os conhecimentos da matemática, da estatística ou qualquer outro que nós tenhamos. Quarto, e com isso eu posso me alongar um pouco mais para fechar. Quando nós lemos aqui, logo no comecinho, no versículo, no capítulo 1, verso 26, 27, no 28 nós lemos: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Gênesis 1, 28. Fé e ciência têm uma tarefa comum. A tarefa comum da fé, bem como da ciência, é cuidar. Esse é o mandamento que está aqui. Nós temos o mandato de cuidar. Cuidar da terra, entendida a terra com aqueles que nela habitam, os seres vivos e também os seres não vivos. Deus nos deu o privilégio
de cuidar da terra, com tudo que aí está incluído. Essa tarefa de cuidar da terra é uma tarefa da fé, mas não será realizada apenas pela fé. Tiago não nos diz que a fé sem obras é morta. João não nos diz que, se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Então, a nossa tarefa como homens e mulheres de fé é crer que Deus fez. Crer que Deus nos deu a tarefa de cuidar. E, tendo Ele nos dado a tarefa de cuidar, nos cabe pesquisar, inventar, criar, recriar, realizar. Infelizmente, predomina em algumas áreas da fé cristã aqueles que não valorizam a terra. Tem uma visão de que a terra é coisa material, tem pouco valor, que o mais importante é o espiritual. De novo, um reducionismo, como se a vida pudesse ser reduzida ao material, e não pode, ou ao espiritual, e não pode. É muito interessante que há várias palavras na Bíblia, por exemplo, a Jeremias, ore pela paz da cidade, porque se houver paz, vocês terão paz. Jesus disse, Pai, eu não oro para que o Senhor tire os meus seguidores do mundo. Eu oro para que o Senhor os preserve do mal. O preserve do mal. Quando nós vamos ao Apocalipse, toda a descrição que nós temos de Apocalipse é de um lugar, é terra, é um jardim, há coisas lá, claro que são imagens, mas que todas mostram que a terra é uma criação de Deus. Assim como o ser humano é uma criação de Deus e o pardal também é uma criação de Deus. Mas Deus não deu ao pardal a tarefa de cuidar da terra. Deus nos deu a tarefa de cuidar da terra. Como é que nós cuidamos da terra? Pesquisando. Como é que funcionam os mares e as ondas? Como é que funciona um remédio que foi colocado através da minha boca ou injetada com uma seringa? Como é que funciona? Para eu ampliar a saúde, ampliar a vida, eu preciso conhecer. Não há contradição entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico ou filosófico. Quanto mais nós conhecemos, tanto no campo como no outro, nós só exclamamos: os céus manifestam a glória de Deus. Porque esse mundo que Deus criou mostra a glória de Deus. E Deus nos deu a tarefa de tornar essa terra um lugar cada vez mais habitável. Deus nos deu a tarefa de cuidar do nosso corpo para que ele seja cada vez mais saudável. Então, aqui eu termino. Deus nos dotou de uma capacidade racional. Há muitos anos, um autor batista, que eu muito aprecio, chamado Harvey Cox, escreveu um livro, infelizmente você não vai encontrá-lo, chamado Que a Serpente Não Decida por Nós. E ele faz uma interpretação interessante, não exclui as outras, que o pecado do primeiro casal foi a preguiça. Em lugar de decidir, porque Deus disse não coma, difícil, foram pelo mais cômodo, o que a serpente disse, coma. Entregaram o destino da sua vida a Satanás.
a serpente, por preguiça, para não ter que pensar, para não ter que raciocinar. É a tese do Cox, que eu acho bastante plausível, mas é só uma especulação, porque nada mais podemos fazer além daquilo que a Bíblia diz, não sei especular com muita humildade. Vejo, então, que muitos cristãos têm aberto mão de pensar, raciocinar, e vão atrás de outras pessoas, sobretudo de mentores ideológicos e políticos, que têm interesses de natureza pessoal, seja partidária ou de qualquer ordem. E muitas pessoas embarcam nas suas agendas desses indivíduos em vários países do mundo, achando que aquilo é realmente a melhor coisa a se pensar. Pode ser, mas primeiro você vai avaliar. Vocês sabem que um dos momentos mais tristes de toda a história da humanidade foi o Holocausto na Alemanha. É um assunto que me interessa muito. Por que a Alemanha não parou Hitler? Se tivesse parado Hitler, quantas pessoas não morreriam? Mas não parou Hitler e toda o seu bando em torno dele. Porque pessoas foram cooptadas por Hitler. Isto é, encontraram nele valores que o cegaram. Eu me lembro que, na época de Stalin, já havia o Partido Comunista no Brasil, Stalin matava seus inimigos. E no Brasil, os comunistas stalinistas negavam o que era evidente, mas negavam, porque ia contra a sua ideologia. Eu posso achar o que eu quiser sobre a Covid, mas não posso negar que ela mata. Então, eu vou ficar com um pensamento ou vou ficar com os fatos? Ah, mas os fatos são manipulados. Sim, mas você não está vendo? O que você está vendo dos seus olhos, da sua vizinhança, na sua cidade, no seu bairro, isso foi inventado? Você não está vendo? Então, citei esse caso aqui, o último, mas eu só quero terminar de modo positivo dizendo, primeiro, fé e ciência abarcam dimensões do ser humano e precisam andar juntas. Ai de nós, na vida pessoal, ai de nós, se nós não nos pautarmos ao mesmo tempo pela fé naquilo que a fé é necessária e pela ciência naquilo que a ciência é necessária. Segunda lembrança, estou recapitulando os valores. Ciência e fé têm que fazer autocríticas de sua jornada. Será que isso está certo? Temos sempre que pensar, senão a fé vira superstição e a ciência vira idolatria. Terceiro, a fé diz o quê? A ciência diz como. Quando há um milagre, os cientistas dizem assim, aqui tinha um tumor, agora eu não tenho mais, porque eu não sei. Só sei que tinha e agora não tem. É o máximo que ele pode dizer. E a fé diz, não tem porque Deus removeu. O cientista não pode nem dizer que sim, nem que não. Ele pode dizer que tinha e não tem mais. Mas nós, homens e mulheres de fé, dizemos, Deus que agiu. Por último, então, aqui nessa recapitulação, nós temos uma tarefa. Essa tarefa é cuidar. No contexto particular de nossas vidas agora, cuidar de nós mesmos, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa espiritualidade. E cuidar dos que estão sob os nossos cuidados. Cuidar da mente deles, cuidar do corpo deles, cuidar da alma deles.
isso Deus nos legou. O compromisso que ele deixou foi um acordo, uma aliança, um testamento que fez conosco. Louvada seja a fé. Louvada seja a ciência. Louvada sejam a ciência e a fé, quando respeitosamente caminham juntas. Bendito é o nosso Deus, que é o Deus da ciência e que é o Deus também de todos nós que cremos. Essa aliança que ele fez conosco, é nisto que nós cremos. É claro que a igreja não é um lugar de exaltação dos valores da ciência, porque aqui é outro lugar. O lugar de exaltar o valor da ciência é a universidade, é a academia. A igreja é o lugar de exaltar a fé, mas sem negar a ciência. Bem como na academia, não pode negar a ciência. Atenas não pode negar Jerusalém. Jerusalém não pode negar Atenas. São cidades que Deus fez para nelas nós habitarmos.